Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Marcos 4, 35. Glória, glória, glórias. Marcos 4, 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Pai querido e amado, diante desta tua palavra eu oro, para que o Senhor fale conosco, reunidos aqui, e com aqueles que ouvem à distância. Por isso, meu Pai, tem compaixão de nós, e usa, meu Pai, com a tua misericórdia, para que a tua palavra venha nos alimentar. Nós queremos ser abençoados, e queremos, Pai querido, que esta tua palavra vá e produza o fruto para o qual vai ser enviada, em nome de Jesus. Essa é uma pergunta comum, que muitas vezes nós fazemos a Deus, diante das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos problemas diários, das coisas que são contrárias àquilo que nós esperamos, e nós perguntamos: Senhor, o Senhor não se importa com nós? Onde está o Senhor? Que nós estamos aqui, Senhor, sofrendo com algo que parece, Deus, um espinho na nossa carne. Algo que nos aflige, que nos entristece. Talvez nos dias atuais, uma dívida enorme, os cobradores batendo na tua porta. Talvez uma notícia que você recebeu do médico, da médica, uma enfermidade que se alojou no seu corpo, e você faça essa pergunta: Senhor, Mestre, não te importa que nós iremos morrer? Nós estamos aqui definhando, Senhor, sofrendo. Nós queremos acreditar na tua palavra, pois sabemos que ela é a verdade. Algo lá dentro de nós inspira a fé, mas as lutas, as dificuldades, elas são tão grandes, Deus. Não deixa que essa palavra, que a tua palavra, seja sufocada pelos espinhos e pelas tribulações do nosso dia a dia. Pois essa é a tua parábola que diz que as preocupações, as doenças, as enfermidades, as dificuldades, elas sufocam a tua palavra. Jesus, numa certa ocasião, ele disse que se eles não vissem os sinais, de maneira alguma eles iriam crer. Por isso, Pai, nós te pedimos nesse momento, opera sinais e maravilhas no meio do teu povo, na tua igreja, Deus, e abençoa, Senhor, com a tua presença, porque nós sabemos, Deus, que aonde o Senhor está, o milagre acontece. Sabemos, Pai, que ninguém que vai a Ti é mandado embora sem receber algo das Tuas mãos. E esses discípulos aqui, Deus, preocupados com o barco, as ondas, a água enchendo aquela embarcação, eles perguntam ao Senhor: Mestre, não te importa que pereçamos? Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve uma grande calmaria. Uma palavra de Jesus, uma palavra do Filho de Deus, uma palavra do próprio Deus, ela é o suficiente para quebrar todas as amarras, para arrancar o jugo do inimigo, para te transformar numa nova criatura,
E Ele dá o segredo para que isso aconteça. O segredo não é uma troca, não é um mérito, mas Ele diz: tudo é possível ao que crê. Se tão somente creres, verá a glória de Deus. Você tem que crer que Deus é bom, que Ele é o Deus soberano, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador do homem, das espécies, dos vegetais, das plantas, mas Ele é o Deus do amor. Ele é o Deus que enviou Jesus em forma humana e quando ouvia o povo sofrer, se movia de íntima compaixão. Quando Ele viu o leproso cheio de enfermidades na sua pele, os seus lábios despedaçando, aquela aparência horrorosa, pavorosa, e a lei impunha que ele tinha que andar com uma placa gritando: eu sou leproso, fora do arraial, no exílio, abandonado. Mas quando Jesus olha para o leproso, e o leproso pergunta: mestre, se tu queres, limpa a minha pele. E Jesus disse: eu quero. Quando Jesus olha para você, Ele se compadece, Ele olha para aquela tua enfermidade que te faz sofrer, e quando você clama com fé, Ele diz: eu quero ser limpo, ser curado, ser restaurado, ser transformado, ser liberto. Eu abro aquela porta de bronze. Eu sou o Todo-Poderoso, mas eu sou o Deus que te ama. E Ele olha para aqueles discípulos ali apavorados, com um temor sem mensuração, e Ele fala ali no verso 40: por que sois tão tímidos, estão acovardados, vocês não têm fé? Ainda não tendes fé? Da mesma forma, quando você faz aquela pergunta para Deus: onde o Senhor está, Senhor, que nada acontece? Ele fala: ainda não tendes fé? Ainda não creu, não acreditou que eu sou o Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus que abre portas aonde não existe, e o Deus que fecha uma porta e homem nenhum abre. Eu sou o grande eu sou. Quando Moisés pergunta ao Senhor o seu nome, Ele diz: vá e diga a Faraó, o grande eu sou me enviou. O Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus majestoso, o Deus que pode todas as coisas. Como você vê o Senhor? Quando você imagina Deus, quando você levanta os olhos aos céus, quando você imagina o Altíssimo, como você vê o Senhor? Como alguém bondoso, misericordioso, compassivo, longânimo, o Deus do amor, porque Deus é amor? Ou você olha a Deus como um cobrador de impostos, como alguém que está exigindo alguma coisa que você não possa fazer, como alguém que quer te julgar, punir, mandar você para um lugar de trevas? Como você olha para Deus? Qual é o conceito que você tem do Senhor? E quando Jesus pergunta para eles: vocês não têm fé? Vocês estão acovardados? Eles sentem um grande medo e diziam aos outros:
Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Senhor. O Senhor que nós pregamos, anunciamos, e o Senhor que se faz presente nesse lugar, e aí, aonde você se encontra, nesta enfermidade, nesse desespero, nesse desemprego, no meio desses cobradores, se você clamar pelo nome de Jesus, o nome que tem poder, ele disse: clama a mim e eu te responderei. Clame a Deus, clame ao Senhor, tenha fé, tenha de bom ânimo, porque tudo é possível ao que crê. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no mesmo que nós estamos, um pouquinho mais para frente, no verso 45, da mesma coisa acontece, diz aqui: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-o despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que eles se cansavam de remar, porque o vento era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passá-los. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Uma nova situação, um vento contrário, os discípulos remando, não conseguem sair do lugar. Jesus olha para eles naquele momento de dificuldade, diferentemente do que no primeiro texto. Jesus estava longe, mas quando Jesus vê o problema, Jesus vai caminhando em direção a eles. Jesus vai andando sobre as águas, e quando eles olham aquele fenômeno, aquilo que parecia impossível, eles ficam amedrontados. O medo, ele é inerente do ser humano. Nós somos, por natureza, tímidos e medrosos. Muitos extravasam dizendo que fazem, acontecem, gritam, mas existe um momento na vida que todos vão sentir-se pequenos e fracos, que é o momento da morte, do vale da sombra da morte. O salmista diz que ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando você tem Jesus, é a mesma coisa que aconteceu aqui. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram assombrados e maravilhados. Quando Jesus vem para andar junto com você, quando você permite, porque ele diz: eu estou à porta do teu coração e bato, e se tu abrires e deixar eu entrar, eu entrarei e farei morada, e cearei contigo e tu comigo, eu farei uma aliança inquebrável. Mas aí você tem que receber Jesus. Você tem que ter o Senhor Jesus como teu único,
suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Não é de qualquer maneira. O barco está ali. A nossa vida é como se nós estivéssemos num barco. Sopra tempestade, cai raio, tribulação, dificuldade. Mas se ao teu lado tiver Jesus, Ele dá ordem até aos ventos e mares, e esses lhe obedecem. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus. É o sobrenatural de Deus que age nas leis físicas que Ele mesmo criou. Mas diante de uma prova que Jesus estava lá no deserto, aonde o inimigo, Satanás, quer que Jesus desafie as leis do Pai, Ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Mas quando é necessário, o Senhor faz o impossível. A palavra de Deus diz que uma certa ocasião, o servo de Deus, sucessor de Moisés, ele ora, e Deus detém o sol no vale de Ajalon, para que Josué vença uma batalha. O Deus sobrenatural, que tem poder no universo, Ele tem todo o poder. E aí eu te falo, como você vê o Senhor? Mestre, não te importa que pereçamos? Qual é o teu conceito quando você olha para a palavra de Deus, para os milagres do Senhor e para aquilo que acontece na tua vida? Qual é a tua reflexão com respeito ao Senhor? Olha, saiba que uma certa ocasião, um homem amedrontado recebeu uma moeda de ouro do Senhor, e ele, com muito medo, embrulha aquela moeda num pano, ele guarda com todo carinho, mas quando o Senhor volta e pede para ele prestar contas, ele devolve a mesma moeda. Não aplicou, não fez nada, porque ele tinha medo do seu Senhor. Muitos conhecem a palavra de Deus, não têm a ousadia do Espírito para pregar a palavra das boas novas, não têm a ousadia do Espírito para erguer as mãos sobre o enfermo e declarar e profetizar a cura, porque estão tímidos, amedrontados, acovardados. E o Senhor diz que quando Ele voltar, cada um dará conta das suas obras. O Senhor deu um talento, no mínimo, a todos que nele entregaram a sua vida. A todos que o receberam, Jesus, como Filho de Deus, foram transformados de criaturas em filhos. E Ele colocou um talento nas tuas mãos. Como você vê o Senhor? Você consegue olhar Deus como alguém bom? Como alguém que quer operar um milagre na tua vida? Alguém que quer solucionar o teu problema? Alguém que quer ver você prosperar? Os teus filhos abençoados? Ou você olha para Deus sempre como um verdugo? Alguém que seja torturador, alguém que seja mau, alguém que queira arrancar aquilo que você tem, alguém que para você receber algo, você tem que fazer um grande sacrifício, você tem que praticar um desafio. Como você vê o Senhor? Como você vê Jesus? Quem é Jesus no teu coração? Olha, pensa bem sobre isso, porque aqueles que louvam e agradecem são aqueles que amam a Deus. Esses são abençoados. Mas aqueles que são murmuradores, que só reclamam, esses não são felizes. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no verso
no verso 10, tem essa passagem que eu te contei. E ela fala assim, Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Começa aqui o entendimento. Você tem que entender que o Filho do Homem é Jesus. Ele não veio para julgar, ele não está aqui no nosso meio para nos condenar, mas ele veio para salvar e buscar o que havia se perdido. Se você andava perdido e você está ouvindo essa palavra, Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer reensinar você para que você tenha sabedoria de acordo com esta palavra, para você poder ser abençoado. É crer na palavra do Senhor. E ele fala aqui no versículo 11, e ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E eles acreditavam que logo se havia de manifestar o reino do Senhor, o reino de Deus. E ele disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhe, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram-lo após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que tinham ganho negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e colhes o que não semeastes. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Mau servo, pela tua palavra te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e colho o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que, vindo eu, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dá-lhe o que tem 10 minas. E disseram eles, Senhor, ele tem 10 minas já. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, se lhe há dado, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse, trazei-o aqui e matai-os diante de mim. Você vê que no versículo 22, ele fala, porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua palavra te julgarei. Como é que ele via o Senhor? Como alguém rigoroso, mau, que colhia onde não plantava. Essa era a ideia dele. Aquela ideia dele fez com que ele perdesse aquela moeda de ouro, que essa mina representa uma moeda de ouro, que ele perdesse o talento que o Senhor deu, e que ele ainda fosse condenado e lançado nas trevas exteriores.
Qualquer que tiver será dado, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Princípio. Mestre, não te importa que pereçamos? Aí quando você ouve a parábola, o texto, que diz o fato que aconteceu, que Jesus estava numa almofada dormindo, e ele levanta e ele dá ordem ao vento, aquieta-te, e houve grande calmaria. Quando você vê Jesus olhando para os discípulos, remando e não saindo do lugar, a vida amarrada, aquele barco representava a dificuldade daquele que se esforça, mas não consegue nada, e ele vai em socorro, e quando ele entra no barco, a tempestade imediatamente cessa. Quando você tem essa consciência de Deus, que Ele nunca, jamais te deixará só, porque Ele deixou uma promessa, Jesus disse, eu nunca, jamais te deixarei só. Então você, no meio das tribulações, você tem fé, você crê que Jesus está com você e que o milagre vai acontecer. Agora, quando você age como esse mau servo, dizendo que Deus não é tão bom, porque existem guerras, fomes, crianças que são mortas, ladrões que roubam e minam, e o próprio Senhor Jesus disse que eles existem mesmo, e é por isso que você tem que colocar os seus tesouros no céu, onde a ferrugem e a traça não os corrói, e você não ouve essa palavra, você não consegue abrir o teu coração, como aqueles discípulos que não conseguiram, diz lá naquele texto que nós lemos, entender a multiplicação dos pães, porque o seu coração estava endurecido. Então, acontece aquilo que ele disse, qualquer que tiver será dado, mas o que não tiver, o que tem, lhe será tirado. Porque você não tem fé, você não acredita, você olha Deus com os olhos maus. Olha, a gente poderia continuar essa palavra, porque tudo depende do teu olhar. Os olhos de Deus são bons ao teu respeito. Ainda que você seja um mísero pecador, Ele se compadece. Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos pequenos, Ele sabe que nós somos carentes, pois Ele nos criou. Mas tudo isso, Ele deixou de uma maneira que só vive quem tem fidelidade com Deus. Só quem recebe é o que crê. Diz que lá em Nazaré, o Senhor Jesus, onde Ele foi criado, Ele não operou grandes milagres, porque aquele povo de Nazaré não acreditava que Ele era o Filho de Deus. Eles olhavam para Jesus somente como filho do carpinteiro, somente como filho de José e de Maria. Eles não olhavam para Jesus como filho de Deus. E embora Ele sendo todo-poderoso, o Deus do impossível, o Deus eterno, o grande eu sou, Ele não operou ali sinais e prodígios e maravilhas, porque não houve fé. Como você olha para Deus? Diante das tuas necessidades, do teu cotidiano, será que você pega essa mina de ouro, essa moeda valiosa que é a palavra do Senhor, e você faz com que ela multiplique ao teu redor? Aqueles que andam no dia a dia com você, na tua própria casa, com os teus familiares, ou você sufoca a palavra de Deus? Você dá liberdade ao Espírito, ou você extingue o Espírito Santo da tua vida através da murmuração, através da queixa, com medo?
Olha, hoje é dia de você pedir a Deus que você quer viver o milagre, que você quer que Ele transforme o teu coração, porque quando você ouviu essa palavra, você ouviu que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é aquele que quando Ele entra no barco da nossa vida, todas as tribulações, dificuldades, Ele conserta. Ele faz com que nós diariamente precisamos estar em aliança. Ele nunca nos deixa. É por isso que quando você ora, Ele te ajuda, Ele te abençoa. Você glorifica, você exalta. Mas amanhã, algo diferente acontece. E novamente você tem a necessidade de buscar o teu Senhor. Eu nunca, jamais vos deixarei. E eu corrijo os filhos a quem eu amo. Eu ensino, eu dou sabedoria. Essa é a palavra do Senhor. Abra hoje o teu coração. Multiplique os talentos que Deus colocou na tua mão. E você vai ver a glória do Senhor acontecer na tua vida. Nós vamos orar. Se você nunca entregou a vida para Jesus, hoje você pode, aí onde você está, ouvindo essa palavra, seja aqui, seja à distância, dizer: Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero, Senhor, que o Senhor entre no barco da minha vida, no meu dia a dia, porque eu quero viver um milagre. Eu quero, Senhor, ser transformado para receber o milagre das tuas mãos. E é por isso que eu clamo, e é por isso que eu te peço, Senhor, me abençoa e me faz um vaso novo. Transforma a minha vida, Senhor, porque eu aprendi que a tua palavra é poderosa, e que se eu olhar para o Senhor, acreditando que o Senhor é Pai, que o Senhor é Deus do amor, que se compadece dos meus problemas, eu viverei um grande milagre. Pensa nisso. Se você ouviu essa palavra, você quer nesse momento entregar a tua vida para Jesus, ora assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi essa tua palavra, e eu quero que o Senhor, diante das tempestades e tribulações que acontecem na minha vida, o Senhor dê a palavra que traga a calmaria. Eu quero, meu Deus, que diante do vento que sopra ao contrário na minha vida, o Senhor participe para que tudo seja transformado em calmaria. Eu quero, Senhor, que o Senhor abençoe todos os talentos que o Senhor colocou na minha mão, para que eles se multipliquem, para que eu seja um servo abençoado, que o Senhor se agrade de mim. Por isso, nesse momento, eu recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Pai querido, me ajuda, me liberta, me cura e me prospera, e escreve o meu nome no livro da vida. Também você que ouviu essa palavra e precisa de viver o grande milagre da transformação, você que olhava para Deus sempre com dúvidas: onde está o Senhor? O que acontece? Não te importa, Deus, com o meu sofrimento? Mestre, não te importa que nós estamos aqui morrendo nesta terra? Ora assim comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu aprendi que o Senhor se importa e muito,
que o Senhor é o Deus da íntima compaixão, o Deus Todo-Poderoso que opera sinais e prodígios e maravilhas, o Deus que tem poder no céu, na terra, e aonde o Senhor está, o milagre acontece. Por isso, Deus, eu quero nesse momento reconhecer que o Senhor é um Deus da minha vida, que o Senhor é o Deus que tem todo o poder para fazer o impossível, é o Deus que pode apaziguar uma tempestade e dar ordem ao vento e ao mar e este lhe obedecerem. Por isso nesse momento eu oro e clamo a Ti, Deus, me ajuda, me transforma, me perdoa, muda o meu coração, que a partir de hoje eu olhe somente o Senhor como um Pai, como um Deus do amor, como um Deus que está ao meu lado, me abençoando a cada momento, o Deus que me dá o ar que eu respiro, o Deus que diz lá no livro de Lamentações, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Por isso eu oro, e eu te peço, Senhor, me ajuda a estar firme em Tua palavra. Muito obrigado, e amém, e graças a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que me deu essa palavra e que nos abençoou. Glória a Deus, aleluia, glória, glória, glórias. Do ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Tu queres, Senhor amado, Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o Seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. Oh, glórias. Oh, no meio dos louvores Deus habita, e é Seu cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Vem louvar,
louvar, louvar. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Oh, glórias! Eu te exaltarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te exaltarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei